Então, para os que não me conhecem, sou Jefferson, né, catequista na Paróquia Divino Espírito Santo, e estamos aqui para partilharmos juntos, né, sobre os evangelhos. É interessante, né, o Josemar falava sobre estarmos juntos sem estar juntos, né, e é muito bom, que eu estou me recuperando de uma segunda vez do Covid, né, eu já tive a segunda vez, estou para pedir música no Fantástico, né, só que eu acho que na terceira eu não devo voltar, não, porque essa segunda foi um pouquinho mais puxada. Então eu vou estar com a respiração um pouquinho dificultosa, então de vez em quando é perigoso eu fazer umas pausas para respirar, porque eu sou asmático e dessa vez eu fiquei com falta de ar, né? Mas estamos bem. O problema maior acho que já passou. Já foi liberado, já os dias todos já que tem que ficar, de isolamento e tudo mais. Então estou só na fase de recuperação mesmo. Acredito que eu devo estar com dengue agora, porque para variar, a gente ainda tem essa praga desse troço para pegar nós. E isso é bom, porque numa situação presencial, possivelmente eu não estaria presente, né? E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre os evangelhos. E eu não sei se avisaram, né? Mas geralmente eu sou um pouco fora do convencional, sou um pouco diferente das pessoas que falaram antes. A fama geralmente nem é boa, porque não sei nem como é que chamam ainda para esse curso de catequista, eu acho que é por falta de opção mesmo. Falta as pessoas, aí não tem ninguém, aí me chamam. Por quê? Porque toda vez que eu vou falar, é uma polêmicazinha que fica aí, né? Acredito que isso não vai ser diferente hoje, mas a intenção não é polemizar, mas a intenção é fazer com que vocês se confrontem com a palavra, se confrontem com aquilo que vocês vão se dispor a aprender, né? Todos vocês querem ser ou já são catequistas de alguma forma, mas eu sou de uma linha que defende que o catequista ele tem que ser a pessoa mais inteligente em relação à palavra de Deus, em relação à história da igreja, em relação aos sacramentos dentro de uma paróquia. Depois do padre, o catequista tem que estar munido de informações para poder instruir o povo de Deus, né? Parar com esse negócio de catequista medíocre, né? De ficar fazendo só uma rodinha, vamos. Não, nós precisamos ter conteúdo. Nós precisamos ter conteúdo para apresentar Deus para o nosso povo de Deus. Então, assim, por isso que eu sou um pouco mais diferente do convencional. A gente costuma provocar um pouquinho. Provocar não significa apelar, né? E aí vocês têm liberdade para poder perguntar, questionar, ou até dizer que não concorda e explicar os motivos também, tá? Porque, assim, é importante esse diálogo, e eu não gosto muito dessas coisas virtuais por isso, porque vocês ficam numa posição muito passiva e a gente muito ativo, e acaba que não. A interação fica um pouco prejudicada, né? Então, é uma das grandes dificuldades que eu tenho com essa questão virtual. Mas, eu peço que, se vocês quiserem fazer perguntas, a qualquer momento, podem abrir o microfone e dizer assim, claro, espera chegar no ponto final da minha frase, porque se me cortar no meio é complicado. Assim que eu fizer uma pausa para respirar até, né, vocês ficam torcendo. Quando eu parar para respirar, você abre o microfone e fala assim, eu quero fazer uma pergunta, e aí você é livre para fazer a sua pergunta, tá bom? Se eu souber, eu vou te responder. Tudo correto? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ser obediente ao horário, né? Agora eu tenho 53 minutos e eu vou tentar cumprir. Que é uma das outras coisas também que eu não sou muito famoso é em cumprir o horário. Geralmente eu sempre passo. Bom, o que são os evangelhos? Para começar, primeira coisa os evangelhos não é uma biografia da vida de Jesus. Os evangelhos não é uma história contada sobre a vida de Jesus. É a primeira coisa que nós temos que tirar, né, das nossas ideias. O evangelho foi escrito para uma comunidade, em um determinado tempo, narrando a história de uma pessoa, com uma intenção de evangelizar. Entende? O evangelho ele não foi escrito como uma biografia de Jesus, a biografia de Jesus Cristo. Então nós tivemos 4 biógrafos e eles
escreveram a vida de Jesus. Não. Eles não tinham essa intenção. Os evangelistas não tinham essa intenção de fazer uma biografia da vida de Jesus. Segunda coisa, Jesus não deixou nada escrito. Então, o evangelho também não é uma autobiografia. Jesus não escreveu nenhuma linha dos evangelhos. Como é que esses evangelhos chegam até nós? E aqui nós entramos nessa questão que eu acho, na minha visão, muito bela. Jesus Cristo faz mandatos, né? Quais são os mandatos que Jesus nos faz? Ele vai dizer, ele faz 4 mandatos para os apóstolos. Primeiro, ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho, a boa nova, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acompanhou uma promessa, eis que estou convosco todos os dias. Isso é a relação de Jesus com os apóstolos. Então, vamos contextualizar. Jesus, na plenitude dos tempos, né? Que plenitude dos tempos é essa? Jesus ele veio aproximadamente no ano 4, ano 7. Mais ou menos isso. Então, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Desse nosso calendário. Existe uma história por trás disso. Então, Jesus ele nasce num período da história. Quando foi isso? Quando a Palestina, e hoje está em alta, né? Nós estamos acompanhando nos noticiários a guerra novamente entre o povo de Israel, né? E o Hamas, que é aquele que são os palestinos, mas o Hamas é um grupo terrorista que governa a Palestina. Então, Jesus nasceu naquele contexto, né? E é um contexto que sempre foi conturbado. Nunca foi um lugar de paz, né? E nunca será, infelizmente. Nunca será. Então, Jesus ele nasce quando o Império Romano está governando a Palestina, que é a região onde Jesus nasce. Bom, quando Jesus nasce, por que nós chamamos de a plenitude dos tempos? Porque o povo de Deus ele já tinha sido escravizado pelos egípcios. Vamos lembrar que Moisés ele vai acampar uma revolta, né, em favor do povo de Deus para a libertação do povo hebreu das mãos dos egípcios. Depois, o povo babilônio, o reino babilônio, o império babilônio vai tomar, né, o povo de Deus pelas mãos de Nabucodonosor. E aí nós vamos lembrar essa parte onde nós temos o grande profetismo bíblico. Nós temos lá Isaías nasce nesse período, Jeremias nasce nesse período, Ezequiel é um dos grandes desse período. Nós temos salmos compostos nesse período também. Nós temos o exílio da Babilônia. Nós temos o terceiro reinado, que foi o reino de Ciro, que é o reino persa, onde ele derruba Nabucodonosor e devolve a Palestina para o povo, né, o governo, o templo, o sábado, todas as tradições religiosas que eles tinham. E, por último, aí nós temos o povo grego, foi a revolta grega. Nós podemos ver sobre eles lá em Macabeus, quando nós tivemos a invasão dos gregos ao templo de Jerusalém, colocando imagens de deuses gregos nos lugares sagrados, e aí nós temos a revolta de Matatias com Judas Macabeu, e aí nós temos, depois dessa revolta, o Império Romano, que entra na história e domina aquele povo. E Jesus ele entra nesse contexto do povo romano. E é a plenitude dos tempos, por quê? Porque foi o império mais próspero da Terra, e graças às veias do Império Romano, o Evangelho chegou ao mundo inteiro, como o próprio Jesus havia prometido e mandado os apóstolos. Então, se o Filho de Deus, se o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse vindo em outra época, possivelmente o Evangelho não teria chegado até nós. Porque todos esses impérios caíram, os impérios anteriores, e eles não chegaram à dimensão do Império Romano. Mas, na plenitude dos tempos, no tempo preparado por Deus, Jesus se encarna. Jesus entra na nossa realidade humana. Deus se faz carne. Deus se faz homem. E aí, as pessoas tiveram primeiro uma experiência com Jesus. Os apóstolos, primeiramente, os mais próximos, depois os discípulos, né,
que entram já os 72 discípulos, que foram mandados, também foram enviados à missão. Depois nós tivemos as comunidades cristãs, né? Depois de Pentecostes, as comunidades começaram a se formar por causa dos apóstolos que foram evangelizar em outros lugares. E nós tivemos as igrejas, né? Formadas já como o povo de Deus localizado. Geralmente estavam sendo chefiadas por um dos apóstolos ou por algum dos que os apóstolos haviam ordenado. Então nós tivemos aí o início do que nós chamamos de igreja, da nossa igreja católica, por sinal. E onde entram os evangelhos? Nós temos que entender que os evangelhos, como toda a Bíblia, ele começa a ser formado a partir de tradição oral, a partir de pessoas que vão experiências. Então, as experiências que os discípulos tiveram, as experiências que os apóstolos tiveram, as experiências que as comunidades tiveram, elas eram transmitidas primeiramente de forma oral. Então, as pessoas contavam, como nós estamos aqui fazendo. Estamos fazendo uma narrativa oral, nós estamos falando sobre aquilo que diz respeito à nossa fé. Essa é a primeira coisa. Isso não era escrito, né? Vamos lembrar que Jesus Cristo ele vai morrer mais ou menos no ano 34 a 37, é mais ou menos isso. Ou mais, ou menos também. Depois que Jesus ele sobe aos céus, que ele ascende, né, que ele sobe, isso nada tinha sido escrito. 1 ano e meio, 2 anos depois, Paulo se converte e ele começa a escrever cartas. A partir do momento que ele começa a escrever cartas, que ele começa a inspirar pessoas a escrever. Isso é interessante. Por quê? O primeiro relato da vida de Jesus Cristo não foi feito pelos evangelistas. O relato mais antigo, por exemplo, da Eucaristia, foi feito por Paulo, quando ele escreve aos Coríntios. Então, quando nós temos o relato mais antigo da forma com que os cristãos celebravam a Eucaristia, ela não vem dos evangelhos. Então, uma coisa que nós já vamos aprendendo. O Novo Testamento ele não está em ordem cronológica. Tá? O Novo Testamento ele está em ordens, né, diversas, e eu acho que vai ter outro formador para falar isso depois, que é feita para a compreensão. Então, nós temos os evangelhos, o livro do Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo evangelista, Lucas, e aí nós temos as cartas de Paulo, e depois nós temos os escritos, as cartas católicas, que são os escritos dos demais apóstolos. Então, Paulo escreve, primeiramente, né, as cartas às comunidades, ensinando. Então, como funciona? O primeiro anúncio é o anúncio querigmático. O que é o anúncio querigmático? É o querigma. Deus te ama. Jesus Cristo venceu o pecado e a morte com a sua morte e sua ressurreição, por amor a mim e a você. Não porque nós somos especiais, mas porque Deus nos ama. Porque o amor de Deus é extraordinário. Entende? Então, esse é o primeiro anúncio que os cristãos recebiam. E ele era oral. Era a evangelização pura e simples. Depois passava para a catequese. E aí o primeiro catecismo, o catecismo da época, era chamado didaquê, onde a didaquê era uma síntese da fé que aqueles apóstolos estavam professando. Era a primeira, a mais pura e simples, né? Quando eu falo pura e simples, não estou dizendo que ela é a mais genuína, mas ela era mais próxima da fonte. Claro que essa fé ela precisou ser amadurecida, e ela foi, né? E ela é amadurecida todos os dias, através do magistério da igreja. Mas era bem rudimentar, não existia o credo, por exemplo, o credo ainda não existia. Eles não professavam a fé como nós professamos hoje. É claro que é a mesma fé, mas eles professavam de forma muito mais rudimentar, muito mais simples. Até porque o cristianismo ele vai amadurecendo na história. Nós temos uma religião que caminhou por todos os períodos históricos, né, dos clássicos para cá, e ela continua.
E ela continua. Oi? Voltando. Então, quando nós temos esse primeiro momento de catequese, nós aí temos os primeiros escritos. E aí nós vamos começar a ter pessoas evangelistas que escrevem para um determinado público, certo? Não é escrito, como eu disse, não é uma biografia, vou contar a historinha, não. Foi escrito para um público. Por quê? Para que aquelas pessoas tivessem uma experiência própria com o ressuscitado. E aí nós entramos numa questão interessante. Só existem 4 evangelhos? Inspirados? Sim. Escritos? Não. Na verdade, existia cerca de 80 a 100 evangelhos diferentes, onde vai fazer narrativas da vida de Jesus, que é o que nós chamamos de evangelhos apócrifos. Esses apócrifos, eles são desprezíveis? Não. Eles são inspirados? Também não. Então, o que eles são? Eles são documentos que narram a vida de Jesus, eles trazem partes da vida de Jesus, mas eles não são verdades de fé, tal como os evangelhos. Mas é nos apócrifos, por exemplo, que nós sabemos o nome dos 3 reis magos, que a tradição da igreja incorpora. É através desses apócrifos, por exemplo, que nós temos a festa de São Joaquim e Santa Ana, que é o dia dos avós, né, dia 26 de julho, se não me engano. Então, a partir desses escritos, nós temos algumas informações sobre a vida de Jesus, sobre aquela época, mas que não se tornaram partes da Bíblia, não se tornaram evangelho. E aí nós entramos para os inspirados, os chamados evangelhos, né? Os evangelhos que são inspirados e que estão na nossa Bíblia. São 4 evangelhos. Primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir a caixa de diálogo aqui, para quem não quiser falar também, pode digitar. Qual é o nome dos 4 evangelhos que nós temos? Mateus, Marcos e Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo. Qual é o primeiro? Mateus? Na Bíblia é o primeiro. Mas qual foi escrito primeiro? Foi Marcos. Eu acho que foi João. Acho que foi João. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas não no cano. Não o quê? Mas não alinhado ao cano. Então, Mateus vem antes de Marcos, mas a inscrição de Marcos vem antes de Mateus. Exato. Quem escreve o Evangelho de Marcos é um homem chamado João Marcos, né? Ficou Marcos, porque nós já tínhamos João, então a gente deixa o Marcos, né? Mas assim, pode-se falar o Evangelho de João Marcos, não tem problema. Não é um evangelho duplo, né? Mas Marcos, ele foi um discípulo de Pedro. E é muito interessante perceber a formação do evangelho, porque é o evangelho mais curto, são 16 capítulos apenas, e é um evangelho que apresenta Nosso Senhor de uma forma muito peculiar. Peculiar. Por quê? Porque é um evangelho que vai apresentar o Jesus, o que anuncia, que denuncia. É chamado o evangelho do exorcismo. Né? É o evangelho que apresenta o poder de Jesus sobre o demônio, sobre o mal. E é interessante que existe a inscrição de de Marcos, e para inspirar os demais evangelhos, existe já na linguagem histórico-crítica a probabilidade de que havia uma fonte chamada que? Fonte que? Que fonte é essa? É uma fonte que não é conhecida, que não chegou até nós, mas que serviu de base para a inspiração dos demais evangelhos. Do evangelho de Mateus
e de Lucas. Então, provavelmente, Mateus e Lucas usam o Evangelho de Marcos para se inspirar e, a partir também de sua experiência e dessa outra fonte, que nós não a conhecemos, chamamos de fonte Q, eles fazem a redação do seu Evangelho. Bom, existe uma coisa muito interessante que cada evangelista é representado por um animal, né? Eu gostaria que um filho de Deus abrisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, versículos 7 e 8, e lesse para a gente. Repete, por favor. Apocalipse 4, versículos 7 e 8. Aí pode ler para a gente. Eu posso ler, mas só confirmando aqui. É Apocalipse 4, 7 a 8? Isso, versículos 7 e 8. O primeiro animal vivo assemelha-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é o que era e que devem voltar. Palavra do Senhor. Obrigado. Então, aqui nós temos a narração sobre a visão da igreja que o evangelista João vai trazer, né? Que é o escritor do Apocalipse, ou pelo menos a tradição joanina, digamos assim. Mas nós temos uma coisa interessante. Ele apresenta 4 animais, né? O homem, o leão, o touro e a águia. E é a representação dos 4 evangelistas. Né? Nós temos os 4 evangelistas que são representados por esses animais. Então, quando vocês virem por aí a imagem do evangelho e alguns animais, é porque, de fato, eles são representados dessa forma, inspirados não só no livro do Apocalipse, mas também no livro de Ezequiel. No capítulo 1, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, havia naquela comunidade persa uma criatura mitológica, só que ela era uma criatura apenas. E ela tinha essas características. Ela tinha características desses 4 animais. Seres humanos, um homem, o leão, o touro e uma águia. E também era repleta de olhos. Então, nós tínhamos essas referências. Bom, e aí nós entramos, então, nessa pergunta, né? Mateus, ele é caracterizado pelo homem. Então, quando vocês verem a imagem de Mateus, o evangelista, ele vai estar sendo caracterizado pelo homem. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, né? Ele vai apresentar os antepassados de Jesus Cristo. E ele vai apresentar como mistério esta humanidade. É um Jesus homem, um Jesus muito próximo daquilo que é a nossa realidade humana, né? Então, ele também apresenta uma virtude. Que virtude é essa? É a virtude da racionalidade humana. Nós devemos alcançar esta humanidade de Jesus. E também essa forma racional que é própria dele. Então, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito para judeus. É um chamado evangelho judaizante.
ele vai apresentar, e Mateus ele tem essa preocupação de apresentar um Jesus prometido. O Jesus que os profetas anunciaram, o Jesus que guarda, né, os mandamentos, os preceitos judaicos, o Jesus que é chamado de Rabi, o mestre. Por quê? Porque ele sai desse contexto, né, da sinagoga e ele apresenta o reino de Deus. Então, o Mateus, ele apresenta isso no seu evangelho. Então, quando nós vamos fazer uma leitura do evangelho de Mateus, se a gente for fazê-la de forma mais criteriosa, um pouco mais cuidadosa, nós vamos entendendo um Jesus humano, um Jesus homem. É claro que ele apresenta também a divindade de Jesus, mas o foco dele não é esse. O foco é apresentar o Filho de Deus. O prometido, a descendência de Davi, aquele que viria. Então, ele sempre vai trazer essa vida de Jesus, mas de uma forma humana. Gerson, só me confirma uma coisa, você acabou de falar, Mateus direcionou seu evangelho para os judeus, certo? E Marcos foi para os romanos? O evangelho dos gentios. É o evangelho dos gentios, né? Porque ele vai apresentar Jesus lembra que eu falei lá atrás daquele Jesus que é o dominador, que tem o poder sobre o demônio, sobre o mal, né? E é o evangelho exorcista, né? O evangelho que constantemente Jesus está em confronto com o diabo. Por quê? Que é chamado do evangelho dos gentios? Porque é justamente dessas realidades, e aí nós temos que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, aí vai dar merda isso. Vamos lá, polêmicazinha de novo. Na época de Jesus, nós tínhamos já as divindades greco-romanas, que estavam presentes lá no panteão, né? O próprio Paulo, de forma inteligentíssima, né? Quando vai ensinar no Areópago, vai dizer assim: aquele altar do Deus desconhecido é o Deus que eu vos apresento, que eu vos anuncio. Existia esse contexto de muitas divindades. Marcos, ele já vai apresentar Jesus dessa forma, né? Da forma que ele considera que existe outros deuses, mas que existe um Deus que é o Deus deles, né? E aí nós temos que entender que Marcos ele teve esse contato próximo com Pedro e ele bebeu de Pedro, né? Da fonte de Pedro. E ele considera a possibilidade, não, beleza, até que existe outros deuses, sim, tudo bem. Mas o que eu estou anunciando para vocês é o Deus deles, é o Senhor deles, entende? Claro, nós sabemos que só existe um Deus. Nós sabemos que só existe um Senhor. Mas, num contexto onde eu vou falar de Deus para um povo que acredita em vários deuses, eu não nego, entende? Eu acrescento. Eu apresento um Deus que é maior do que os outros. Né? Ó Senhor nosso Deus, como é grande o seu nome por toda a terra. Desde o Antigo Testamento sempre falava isso. O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Então, Marcos ele já apresenta, o que vai chamar mais os chamados gentios. Lucas ele caminha nessa direção. Né? Mas o mais interessante de Lucas já é a proximidade que ele tinha com Paulo. Marcos tem uma proximidade com Pedro, Lucas tem uma proximidade com Paulo. E aí você falando isso aqui, eu estou com a Bíblia aberta, isso difere também a forma que é expressada na Bíblia, né? Marcos e Lucas têm uma expressão um pouco mais agressiva, talvez, um pouco mais simples também. E já Mateus tem digamos assim, um pouco mais refinado nas suas palavras, para voltado aos judeus. Posso afirmar isso? Pode afirmar. E outra coisa, se você vai para João, então, aí você entra para um nível de sofisticação escrita
que todos os outros apanham bonito, né? Claro que não é uma competição, mas o nível que João apresenta no Evangelho é extraordinário, né? Já está acima dos demais. E é engraçado, se a gente for parar para pensar, existe uma trilogia chamada Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, e no primeiro livro, né, quando ele vai falar sobre o início da pregação de Jesus, porque ele começa do início da pregação, a infância foi o terceiro. Ele vai falar justamente sobre isso. Existe Marcos, Mateus e Lucas, eles vão dizer que Jesus ele foi imolado no sábado. Ele dá a indicação de que Jesus foi morto no sábado. E João diz que Jesus morreu na sexta, que foi na Parascreve, que fala que é na imolação do Cordeiro Pascal. Se é que Jesus ele morre aproximadamente às 15 horas, que é no período onde estavam se imolando os cordeiros para a Páscoa. O Cordeiro Pascal, ele era imolado um dia antes, né? Fazendo essa referência do Jesus, o Cordeiro de Deus. E durante toda a antiguidade, se acreditava que João era o equivocado, né? Que, bom, 3 evangelhos estão dizendo a mesma coisa. Então, João possivelmente teve um equívoco de datas. E aí, ao fazer, já no final do século XIX, no século XX, né, quando entra o método histórico crítico, quando vai analisar o texto e o contexto, né, histórico, João é o único que possivelmente tinha razão nessa questão. Porque não se fazia trabalhos na Páscoa. Não se crucificavam pessoas na Páscoa, mas na véspera, né? Se é que teve que descer, Jesus foi descido da cruz antes das 18 horas, porque senão ele não poderia descer depois das 18, porque já seria Páscoa. Então ele só seria descido no domingo. Então Jesus foi descido antes. Mesmo motivo pelo qual foram quebrados os ossos dos ladrões. Mesmo motivo, o corpo de Jesus foi perfumado ainda naquele dia. No sábado não se faz trabalhos. Então, assim, vão existir algumas incongruências históricas entre os evangelhos, mas, como eu disse, não é uma biografia. A intenção, alguns, né, os metidos a iluminados, né? Olha só como o evangelho é uma mentira. Olha aqui, ó, tem uma imprecisão entre eles. Tudo bem? A intenção do evangelho não foi ser uma biografia, não foi a história de Jesus. Foi a experiência de cada um, né? E Marcos, por exemplo, aí nós entramos no segundo. Ele já é representado pelo leão. Mateus é o homem, Marcos é o leão. Por quê? A teologia de Marcos, ela já começa falando de João Batista, né? O João Batista é o primeiro que entra na história de Marcos, né? É a voz que clama no deserto. Lembra disso que ele fala, né? Eu sou a voz que clama no deserto. É ele. Jesus vai dizer também, não existiu profeta maior que João, né? Por isso também que é colocado o evangelho de Marcos como o do leão. O mistério já é que Cristo é o rei. O mistério que está contido no evangelho de Marcos é essa realeza de Jesus. Deus é rei. Jesus é rei dos homens, Jesus é rei do mundo sobrenatural, Jesus é o rei dos anjos, Jesus é rei até dos demônios, né? Ele é o rei dos reis. E a virtude que ele apresenta é a coragem. Lá em Marcos, né, quando vai se apresentar o João Batista, é onde vai se mostrar também a coragem de anunciar. João Batista anuncia e morre, e dá a vida. E aí ele apresenta a questão do martírio, né, que é tão valorizado na igreja, né? E uma das coisas que a gente sempre, que os cristãos de hoje estão esquecendo, né? Dada a nossa comodidade tecnológica, dadas as nossas facilidades, nós estamos esquecendo dessa dimensão de sacrifício que os cristãos estão perdendo. É como se o sacrifício fosse algo escandaloso, a loucura da cruz, digamos assim, né? E a gente esquece que a gente foi feito para isso mesmo,
né? Para dar a vida. O cristão ele só se realiza dando a vida. Ele o cristão não se realiza recebendo vida. O cristão não se realiza tendo a satisfação preenchida. O cristão se realiza quando ele se entrega a outro, né? E a outro pode ser ao irmão, pode ser a uma causa do evangelho, por exemplo. Isso é da vida, entende? Então, assim, é muito intrigante diante agora da pandemia, onde nós estamos percebendo muitos cristãos que não têm coragem de sair de casa para ir para a igreja, para rezar. Eu encontrei com uma vez na padaria um colega lá. Eu falei, mas tem tanto tempo que eu não te vejo na igreja, não, estou com medo da pandemia. Eu falei, eu sou miserável, a gente está numa padaria. Pô, mas é importante comer. Depois dessa resposta, o que você vai dizer? É importante comer. E Deus não é importante? Ah, não, mas a gente reza Deus em casa. A experiência cristã nunca foi particular. Nunca. A experiência cristã nunca foi individual. A experiência cristã sempre foi comunitária. E é uma das brigas que eu tenho aqui na paróquia, porque o povo quer que a gente volte online e eu já disse que não vamos voltar. Porque ano passado já foi online e esse ano não será mais. Porque catequese não pode ser uma experiência online. Tem que ser uma experiência comunitária. Então a gente volta presencial, ou então não volta. E aí já estão brigando, já pediram a minha cabeça, e estão pedindo aí. É porque eu sou coordenador ainda, para variar. Né? Então, assim, é uma pena. As mesmas pessoas que estão pedindo para voltar com essa pressa toda, eu não as vejo na missa. Claro que eu também não sou fiscal de missa de ninguém, né? Mas, assim, eu não vejo assim. Eu não via lá atrás esse entusiasmo pela igreja, pela missa, eu não via nada disso, né? Por quê? Porque nós estamos nos tornando covardes. Simples assim. Eu não estou dizendo que a pandemia é uma brincadeira. Eu não estou dizendo que é uma bobagem, tá? Eu tive 2 vezes. Dessa segunda foi pior, né? Já tinha até achava que eu ia para a cova, mas, né? A mão do Senhor veio de novo e não deixou, né? Eu já estava até pronto. Quando eu comecei a ficar doente, eu já fui confessei. Falei, ó, vambora. Se tiver pra ir, vambora. Eu não tenho problema com isso, não. Meu medo é morrer em pecado. Morrer não é problema. Você foi fiel, foi pra Santa Missa. Não, eu participei 2 semanas online. Porque eu estava doente, né? Aí eu tive que ficar em casa para não adoecer um pouco. Porque as velhas vai para a igreja. Graças a Deus. Imagine só se eu mato uma velha dessa. Deus que me livre. Então, sim, eu fiquei em casa. Amanhã eu volto à missa. Graças a Deus já posso ir. Mas, assim, a gente precisa cuidar, é claro. É claro que a gente precisa cuidar. Mas, Faça a sua parte. e eu vou dizer uma coisa mais importante ainda. Vocês estão mortos. Vocês estão mortos. O cristão da antiguidade, os primeiros cristãos, eles já tinham isso na mente. Nós estamos mortos. Então, tanto faz a vida. Por quê? Porque se a minha vida não for para doar, tem por que viver. Então, o cristão, todos eles já viviam como estrangeiros e como pessoas mortas. E nós devemos ter essa consciência de novo de que nós estamos mortos. A nossa vida não está aqui. Eu não estou dizendo que você vai, né, ficar igual um descuidado e. Não, de forma nenhuma. Mas você parar de ir para a missa. Porque começa assim. Eu já vou mudar o evangelista. Eu não preciso de ir para a igreja porque a igreja pode ser a minha casa. A ideia é muito bonita. Não passa uma semana, 2 domingos sem ir para a missa,
tu já para de assistir online, porque é chato. Não tem quem aguenta. Aí você já não assiste mais online. Aí vem aquela mentirinha do capeta. É uma verdade. A mentira do capeta sempre está vestida de verdade. Se eu não for para missa, eu não estou em pecado mortal, porque nós estamos em pandemia e o Papa liberou todo mundo. É verdade. É verdade. Nós, as pessoas que têm grupo de risco, as pessoas que temem pela sua saúde, elas são desobrigadas a ir à missa. Todos nós. Né? Aí começa assim. É uma verdade, mas aí o diabo ele vem justamente nisso. 2 semanas depois você já não aguenta mais participar de missa online. Você fala que vai rezar o texto. Então, eu rezar o texto eu animo a rezar. Mais bonito. Aí entra. Você reza o texto. Mas aí depois também você já não reza mais o texto. Aí você começa a rezar um mistério. Eu rezo o mistério hoje, amanhã, depois. 5 dias na semana, matei um texto. Aí você dá um passo. Não, depois o mistério já está muito. Vamos rezar menos. Aí reza um Ave Maria. Aí depois passa uns 2 dias sem rezar, esqueceu. E viu que não aconteceu nada. E aí para de rezar. E aí daqui a pouco começa a virar pagão. O espírito do mundo começa a entrar na mente do cristão. E aí você já começa a criticar quem está indo para a igreja, porque é doido. Olha o tanto de gente que está morrendo e a pessoa está indo para a igreja. E daqui a pouco vira um filho de Satanás. Coragem. Coragem é a palavra que nós temos que ter. Porque pode acontecer em um determinado momento em que seja exigido de mim e de você a nossa vida. E aí, como é que fica? Como é que fica a nossa vida? Eu vou preservar? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser, né? É Jesus que fala isso. Então, aprendamos com o leão da tribo, né? De Judá, Jesus, até a coragem de cristãos. Rezar e a missa, manter a vida de fé, lutar por aquilo que a gente acredita. Se existe essa guerra toda lá no Oriente Médio, é porque o povo árabe, ele tem convicção da fé. E ele mata e ele morre sem nenhum problema. Os católicos negociam a fé por tudo. Não estou dizendo que a gente tem que ser terrorista. Eu estou dizendo que a gente tem que ser convicto da nossa fé. Até porque cristão morre, cristão não mata. E aí nós entramos em Lucas. O Evangelho de Lucas, ele já é apresentado como touro, porque Lucas começa, e o início de Lucas vai falar sobre o sacrifício de Zacarias, e vamos lembrar que os sacrifícios dos ricos era um bezerro, né, ou um touro, é o chamado sacrifício do rico. O de Jesus foi um par de rolinha, que eram os de pobre, né? Os pobres davam rolinha, os ricos davam bezerros. Então, é usado esse animal para Lucas, justamente por isso. O mistério do evangelho já vai ser a paixão, vai ser o sacrifício de fato, né? Então, o evangelho de Lucas é um evangelho que é apresentado aos gentios também, só que de forma mais detalhada. Lucas mostra um Jesus que cura doenças físicas, porque Lucas era um médico, né? Médico de Paulo. Algumas pessoas vão dizer que ele era médico de Nossa Senhora e tal. Tem até um livro que vai falar sobre isso. Mas a convivência com Paulo foi a que fez Lucas ter a sua experiência de evangelho. Então, Lucas não vai viver diretamente com o mestre. Lucas não conheceu Jesus, mas a partir da experiência que ele teve, né, ele vai apresentar
para a comunidade. É muito interessante porque Lucas também ele vai apresentar o papel da mulher, né? A primeira, Jesus aparece ressuscitado primeiramente a mulher. Quem vai trazer essa visão é Lucas também, né? E ele vai falar sobre a virtude da entrega, da oblação, do Cristo que se dá aos outros. Então, aqui nós temos uma outra dimensão que eu tenho que aprender como cristão. Vamos lá. Mateus, a humanidade, a racionalidade. Marcos, a coragem. Lucas, a entrega, a doação. Somos convidados a dar a nossa vida. E por último, João. João é o diferentão, né? É o que nós não chamamos de sinótico. Quais são os sinóticos? Né? Os que têm a mesma base. Mateus, Marcos, Lucas. João não é sinótico. E é interessante também perceber que João é muito usado este ano, 2019, no ano B, o ano de São Marcos. Por quê? Porque como o Evangelho de Marcos só tem 16 capítulos, ele não fecha o ano litúrgico. E aí ele é preenchido com João. Então nós vamos ter lá para o mês de julho, o discurso do Pão da Vida, João capítulo 6, que vai entrar nos domingos. São 4 domingos falando sobre o Pão da Vida. E João ele entra para completar. E também pela sua proximidade com o Mestre. João ele apresenta Jesus como Deus. E aí é interessante porque Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer: o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Que reino dos céus é esse? Não é retórico. Que reino dos céus é esse que Jesus fala? Vocês estão aí? Repete, por favor, que eu tava tomando café. Hã? Repete, por favor. Manda café pra Toma café com ouvido, é? Não, pô, eu fui pegar o café, por isso que eu não te ouvi. Qual foi a pergunta, por favor? Que reino dos céus é esse? Que Jesus fala no Evangelho de João. Bom, não é o reino do céu que Jesus fala para João, é o reino que nós perdemos, não? O paraíso. Não é. Ou é aquele reino que é apresentado em Apocalipse? A nova Jerusalém. Tá querendo acertar. Tá errado. O reino é ele mesmo. Ele mesmo é o reino. Jesus é o reino de Deus. Entende? Quando ele vai dizer o reino dos céus está próximo, é ele que está próximo. E não é próximo que está chegando, é que está próximo de nós. Essa realidade celestial, por isso que João é o evangelista que vai trazer Deus para nós, ele apresenta Jesus Deus, o divino, né? Por isso esse mistério. João vai apresentar a ascensão do Filho, Jesus que sobe entre as nuvens, né? E a virtude de João é justamente nos convidar para subir junto. Por isso que Jesus, ele é o reino. Porque ele é o caminho. Vamos lembrar que ele vai dizer lá isso? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pergunta é: como chegar até o céu? Por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não tem outro caminho. Entende? Ah, mas e a Virgem Maria então? A Virgem Maria é o acesso a esse caminho. Os santos é o acesso a esse caminho. Né? Mas não vamos falar disso hoje, não. Até porque se tiver o módulo do creio, não sei se vai ser eu que vou dizer, se vai ser eu que vou dar ele de novo, mas se for, aí a gente conversa isso lá. Se for outro vai falar. Então, assim, aqui nós vamos percebendo que Jesus Cristo, ele se apresenta nos evangelhos,
E ele chega até nós por meio dos evangelhos. Como eu disse lá no começo, são mais de 80 a 100 evangelhos que foram escritos. E eu digo mais, tem muito mais evangelho escrito nas nossas vidas, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de apresentar o Cristo para as pessoas. No mundo secularizado como o que nós temos hoje, no mundo indiferente a Deus que nós temos hoje, nós, cristãos, talvez somos o único evangelho que este mundo vai ler. Porque pegar um sábado à tarde, por mais que você esteja na sua casa, para poder ouvir falar de Jesus, fazer um curso, quem está disposto a fazer um troço desse? Tem 19 pessoas aqui na sala. Eu não conta, Samara não conta e o Josemar não conta, porque eles não estão fazendo curso. Quem mais está aqui que não conta? Acho que eu O conheço. Wellington tá aí também? Hein? O Wellington, você que saiu? Ele saiu já. Então você pensa aí, 16 pessoas estão dispostas. Vocês começaram ano passado, não foi? Da minha paróquia não sobrou um. Vocês veem como é que tá a situação. A merda, né? Então assim, ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber. Ou querem saber até... tem uma pessoa da paróquia, sim. Tem a Clésia ali, ó. Sobrou uma. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela sua vida. Nossa, você é a única que o Covid não pode levar de jeito nenhum. Que você é que ficou. Fique firme, não estou te ouvindo, tá fechado o seu microfone. Você não pode falar que não tem ninguém na paróquia. Sim, Aonde é que eu vou deixar a minha paróquia em vão, meu amigo? Não tem como não. Eu não participo. Eu só não participo, eu fico na minha, fico só ouvindo as palestras, vendo todo mundo comentar, mas eu não sou muito de comentar, não, tá? Muito bom, não, eu fico feliz. Agora, eu não gostei dessa na minha paróquia, não sobrou um, sobrou sim, uma alma viva. É porque até onde eu sabia, todos tinham morrido. E não foi nem como. Não. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu fico muito feliz. Amém. Mas olha só, já estou finalizando. Muitas vezes, eu e você, como catequistas, não vamos ter a capacidade de apresentar o que a igreja ensina. Porque se você fizer isso, você vai apanhar. Você vai apanhar de agente de pastoral, você vai apanhar de gente de grupo, de coordenador, você vai apanhar de padre às vezes. Entendeu? Porque falar o que a igreja ensina não está na moda, não. Não está na moda. Você não pode. Você tem que mentir. Você tem que suavizar. Porque senão as pessoas não vão ficar na igreja. Vão virar evangélicos. Ou vão largar Deus. Eu digo uma coisa. Desçam dessa barca. Subam no colo do capeta. Mas se depender de mim, eu não posso falar mentira. Eu não posso suavizar. Jesus Cristo não morreu, esse coitado aqui, ressuscitado, vivo, mas sofreu igual um coitado, por causa dos meus pecados e dos seus pecados, e ele deu uma ordem para mim, e eu preciso cumprir. Hoje, foi light. Quando eu for falar do creio, Mas se eu vou falar do creio, Samara, vai? Sou eu. Então, ó, quando tiver o creio lá mais para frente, e vai ser presencial em nome de Jesus, que não vai ser mais
online, não. Tá acabando já esse negócio de fechar tudo, tá? Vou abrir de novo. Aí vão ficar com raiva, vão brixar. Teve uma mulher que brigou lá, fez escândalo. Ano retrasado, foi? Retrasado, a mulher entrou. Não sei nem se ela é catequista mais, deve ter morrido já. Eu não entro na sala com esse filho do capeta. Como é que ele vai dizer uma coisa dessa? Não, não, foi embora mesmo. E não avisaram para ela que ia ser 3 encontros comigo. E ela chegava lá, eu tava lá, ela fazia o show e ia embora. Aí na segunda vez, acho que foi de Nancy, falou para ela: Ó, minha filha, semana que vem não venha também não, porque é ele ainda. Aí ela não apareceu. Né? Então, assim, mas por quê? Nós estamos acostumados com uma forma de levar a nossa fé. E aí eu questiono isso. Por quê? Nós precisamos ser mais fiéis. Um exemplo. Existe um preconceito muito grande. E foi por causa disso que a mulher ficou braba. Porque, não vou dar spoiler, não. Porque eu tinha falado que é possível encontrar traços de Deus até num centro de macumba. E eu expliquei o porquê, mas ela não quis entender. E depois ela ficou mais brava ainda, porque eu disse que as teofanias são explicadas pela ciência. Aí ela falou que eu era do capeta, né? Mas elas são explicadas. Então, assim, mas a gente vai discorrer isso depois. Quando eu falo de explicação, não estou dizendo que não é um milagre, né? Até porque uma coisa simples. Hoje em dia existe cura para a lepra? Existe. Mudou até o nome da doença, né? Agora é hanseníase, porque lepra é discriminado. Na época de Jesus, tinha cura para a lepra? Não. Jesus curou leprosos? Claro que ele curou. Hoje em dia, dá para explicar uma cura de uma lepra? Dá. Porque existe, né? Foi menos cura porque a gente consegue explicar hoje? Não. Continuou sendo cura. Continuou sendo sobrenatural, né? Então não é porque a gente explica hoje que existem milagres que até hoje não dá para se explicar. Como é que um corpo de um santo vai ficar incorrupto? Não tem explicação. Hoje não tem explicação científica para isso. Em alguns casos tem. Se eu, por exemplo, enterrar um corpo num lugar alcalino, numa terra com um monte de cal, possivelmente não vai ter compor também não. Mas é preparado o local. Finalizando. E aí eu termino. Vou passar uns minutinhos mesmo. Não adianta, né? Existe uma outra história que vem apresentar trazendo os agnósticos como evangelhos. Os 4 evangelhos eu já falei sobre eles. E aí tem aqueles evangelhos mais fantasiosos, né? Um Jesus que ele não era bem homem, não era Deus, era uma realidade meio plasma, uma realidade meio projetada. Existiram isso. Os agnósticos, eles vão apresentar, eles falavam que era possível chegar a Deus, mas por meio da gnose, do conhecimento. Então, você senta, né? Sei lá, uma pessoa qualquer aí do grupo aí, está aqui aparecendo na minha tela. A Samara senta, abre o evangelho e começa a ler o evangelho. Ela começa a conhecer o evangelho intelectualmente e ela se aproxima de Deus. Essa é a ideia da gnose. Isso é uma verdade? Não. O que tem de teólogo ateu não é brincadeira. O que tem de conhecedores da palavra que são ateus? Então entra uma coisa, e eu finalizo agora. Catequistas, não adianta conhecer os evangelhos de cabo a rabo. Não adianta você entender qual foi o passo que Jesus deu da Samaria a Jericó, de Jerusalém a Betânia.
Não adianta. Não adianta você saber que Jesus morreu. Não adianta você saber que Jesus ressuscitou. Não adianta você saber que Jesus fez milagres. Se esse Jesus não fizer parte da tua vida, nada disso adianta. Se Jesus não fazer parte da tua história, não adianta. Se esse evangelho não foi encarnado em mim e em você, não presta. Não serve. Entendeu? Então, assim, não é somente conhecer o evangelho. Não é somente entender o evangelho. É viver esse evangelho. É encarnar na minha vida. É ter a humanidade de Jesus por meio de Mateus. É ter a coragem de Jesus por meio de Marcos. Entende? Coragem. Vou pegar aqui as outras virtudes. É ter a entrega de Jesus, como Lucas apresenta. E é ser Deus, como João vai apresentar Jesus. Precisa estar encarnada na nossa vida. Não adianta. Você pode conhecer, você pode ser o sabichão, você pode ser o bambambam. Bam, bam. Mas se esse Jesus não fizer parte da tua história, se esse evangelho não tiver sido inscrito em você, não vale. Não valeu ser catequista, não valeu ser católico, não valeu viver. É a mesma coisa que nada. Feche seus olhos um pouquinho. Eu convido você agora a refletir a tua vida de acordo com esta palavra. Onde nós podemos melhorar como pessoas? Onde nós podemos melhorar como cristãos? Jesus, eu te peço nessa tarde que a sua mão poderosa, que o seu Espírito Santo desça sobre nós. Eu não tenho, Jesus, capacidades humanas. Eu não tenho, Jesus, inteligência. Muitas vezes nem vontade. Mas eu sei, Senhor, que se o teu Espírito desce sobre mim, eu me encontro. Eu te encontro. E eu consigo fazer a minha vida ser a tua vida, Jesus. Por isso, olha para mim, Senhor, eu te peço nesta tarde. Faça de mim, Senhor, instrumento da tua palavra. Faça de mim, Senhor, instrumento das tuas mãos. Não somente como catequista, Senhor, mas que eu possa ser sal da terra e luz deste mundo. Este mundo que precisa de ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu te bendigo. Eu te adoro. E eu peço, Jesus, que a minha vida seja a tua vida. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 6 minutos. Esses 6 minutos vai ser descontado na próxima, quando ele falar de freio. Tá bom. Já devendo. Nem vai dar tempo para perguntar. Tá, obrigada. Desculpa, Samara. Jefferson, eu perdi sobre quando você estava falando de Didaquê. Repete aí, por favor. A Didaquê é o primeiro catecismo. Acha para comprar, sabia? Na loja católica, você acha lá Didaquê. É um catecismozinho pequenininho, com perguntinhas e respostas, que é lá da Era dos Apóstolos. É o primeiro catecismo que nós tivemos. Mais alguém?